Agora a galera do ano chave do Corinthians. 2012. O Corinthians tinha um timaço, campeão brasileiro. Eu falei da Libertadores, né? Então, o Timão foi eliminado no Paulistão ainda nas quartas de finais, jogando em casa. Para um time que tinha feito uma campanha bem pior. Quer dizer, pior que o Corinthians. Aliás, era por isso que o Corinthians estava jogando em casa, né? Porque tinha uma campanha melhor que o outro. Era a Ponte Preta. O Corinthians toma 1-0. Primeiro tempo, se eu não me engano, fica só 1-0 mesmo. Não. A Ponte Preta vai lá, faz 2-0. Ainda no primeiro tempo. E o Corinthians tinha um timaço muito forte. A Ponte Preta não tinha um time tão forte. Mas tudo começou de errado no timão. A Ponte Preta... Mas aos 28 minutos do segundo tempo, o Corinthians conseguiu. O Corinthians conseguiu diminuir. Com um gol de William. Quer dizer, peraí. Com o gol de William, o Corinthians conseguiu diminuir, né? Isso aos 29 minutos. Olha o William ali pedindo. Ele recebe, bate cruzado. E o gol sai. A torcida do Timão vibra. O Corinthians volta. Mas o pior possível aconteceu. Aos 44 minutos, a Ponte Preta faria Ponte Preta 3, Corinthians 1. Ou Corinthians 1, Ponte Preta 3. O Corinthians até conseguiu. Apareceu nas costas do Leandro Castan. Aquele ângulo do replay estava meio longe, eu achei que foi. E o Corinthians. Eu fiquei com essa sensação também. Leandro Castan. E o Corinthians ia diminuir. Olha o Corinthians com o Alex. Bateu pro gol. Golaço! Gol! Alex! Apaga a história que terminou o sufoco da Ponte. Vai ter pressão, vai ter força ainda de ataque do Corinthians. Olha como dominou, como bateu, tirou do goleiro, mandou pro fundo do gol, Alex, camisa 12. O Pimpão fez, a Ponte respirou. Alex faz. Confira a mata-mata por valer classificação é muito parecido do que a gente vai ter daqui pra frente também na Libertadores. Quero ver o emocional do Corinthians, como é que se comporta a partir de agora. Você viu isso? A bola rolada. Depois do 1-0, o que Caio Ribeiro falou faz muito sentido. E fez todo sentido por ali. O Corinthians não foi tão bem nesse jogo. Ele chegou tomando 2-0. Ia tomar 3-0, mas no contra-ataque fez 2-1. Tomou 3-1. E no finalzinho do jogo fez 3-2, mas não adiantou muita coisa. Eu disse, lembra do emocional na Libertadores. Copa Libertadores da América. Libertadores da América 2012. E o emocional do Corinthians na Libertadores não poderia ter sido melhor. O Timão teve vários testes. Nenhum se afogou. O Corinthians passou em primeiro isolado em seu grupo. Um grupo com o fraquíssimo Deportivo Táchira, o time mediano Nacional do Paraguai e um pouco mais forte, um time mais regular, o Cruz Azul. O Corinthians começa aquela Libertadores empatando em 1-1 com o Táchira. O Timão sofreu 3 gols. Quer dizer, 2 gols. O Corinthians sofreu incríveis 2 gols em toda aquela competição. Empatou 1-1 na Venezuela com o Deportivo Táchira. Ganhou do Nacional de 2-0 em São Paulo, com gols de Danilo. Pegou, largou. Olha a chance do gol do Danilo. E Jorginho. Só pode ser a oportunidade do segundo. Sai o cruzamento. Contra o Táchira foi com o gol do Ralf, que o time empatou nos últimos segundos. E o time empatou no México com o Cruz Azul em 0-0. Mas aos 34 minutos do segundo tempo, aos 35 minutos do primeiro tempo do jogo, não teve como. O Timão no Pacaembu não deu jeito. O Coringão foi pra cima.
Aos 35 minutos, Danilo abre o placar. E aí muda tudo. O Corinthians praticamente já estava decidido já nas oitavas. Quando já estava pertinho das oitavas já com essa vitória. E aí o Corinthians se decidiu já. O Corinthians conseguiu praticamente se garantir já, ganhando de 3-1 do Nacional do Paraguai. No Paraguai. Com gols de Jorge Henrique, esse aí que já passou na tela, acabou de passar. Ainda era Júlio César, galera. Esse jogo ainda foi um pouquinho antes do... Contra o... É que o jogo contra a Ponte Preta foi um pouquinho depois desse jogo aí. Aí o Corinthians fez 2-0 com esse gol do Emerson. Aí já começou a tudo ficar fácil. Quando já tava decidido nas oitavas da Copa Libertadores da América 2012. Eu gosto muito de falar Copa Libertadores da América. Um nome legal, um nome bonito. Parece... O Corinthians ainda tomou um 2-1 com o gol do Cano. Sim, Cano, que tá jogando no Vasco hoje. Brincadeira, não foi gol do Cano, não. O Cano bateu pro gol no rebote e o cara fez um gol de bicicleta. Peralta. Sim, o Cano estava nesse time do Nacional aí. O Cano que joga no Vasco. O Timão, depois de fazer esse 3-1, jogou de novo contra o fraquíssimo Deportivo Táchira. E jogando em casa. Bastava um empate. Mas o Corinthians empatou. Uau, nada. Abriu o placar com um gol de Danilo aos 17 minutos de jogo no segundo tempo. No primeiro tempo, na verdade. Abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo com um gol de cabeça de Danilo. Ampliou a vantagem aos 26 minutos do primeiro tempo. Com um golaço de Paulinho na assistência de Liedson. Grande tabela entre os dois, né? E o time ainda foi lá, fez 3-0. Né? Fez 3-0 com um belo gol do Paulinho aos 17 minutos de jogo do segundo tempo. Lembra que eu falei que só bastava empate? Então, o Corinthians não quis empatar. Aos 17 do segundo tempo, o Corinthians abriu 3-0. Jorge Henrique. Um belo de um gol. E aí, para garantir a vitória, aos 24 minutos do segundo tempo, o Corinthians faz com um golaço de Emerson Sheik 4-0 em cima do Táchira. E aí, mais uma vez Emerson voando, põe na frente, é empurrado e o juiz certinho marca o pênalti. E olha a torcida. Botou na frente, voando. Foi tocado, derrubado, pênalti. E a torcida aqui olha que bacana. O Emerson chegou para bater e a voz do povo foi ouvida. Sem dúvida, né, Arnaldo? Pênalti claro. Agora autorizou. Pé direito na bola. Pega o goleiro. O rebate do Liedson. A torcida pediu pro Liedson bater. O Liedson foi bater. Bateu, o goleiro pegou. E no rebote não teve jeito. Ele deu uma traulitada pro gol. E esse gol foi muito importante dessa Libertadores. Brincadeira, não foi tão importante não. Sem esse gol não ia mudar muita coisa. Mas foi um gol que... Foi um gol legal, né? E aí, mais um pênalti dessa vez em cima do Liedson, né? Um pênalti que, sinceramente, eu achei que esse pênalti estava impedido. Se você vir o replay, você dá pra ver que o pênalti estava impedido, mas o juiz não deu impedimento, deu pênalti, né? O bandeirinha tava olhando pra torcida. Ali não deu impedimento, estava impedido, o juiz não deu impedimento. E aí o Liedson sofre um pênalti muito claro do goleiro, que vem só no jogador. Esse é o melhor replay pra ver que ele vem só no jogador. E aí Douglas mete o dele pra rede, Corinthians 6, depois de o Táchira 0. E isso o Corinthians já tava garantido nas oitavas. Por isso o Kleber falou que coisa de eliminatórias. Vamos ver o emocionado do Corinthians. O Corinthians não perdeu a cabeça naquele jogo, só não conseguiu empatar. E na Libertadores, Cássio entrou depois daquele jogo. E aí no jogo da ida ficou 0-0, muito por conta do Cássio. O jogo teria ficado uns 2-3-0 pro Emelec se não fosse Cássio. Fez grandes defesas. E no jogo da volta, o Timão nem precisou tanto do Cássio. Foi só tapa de qualidade. Foi vapo. Mas o Corinthians não deu chance nenhuma pro Emelec. Aos 7 minutos de jogo, abriu o placar com esse gol aí do Fábio Santos, que você viu. Aos 7 minutos do primeiro tempo. O primeiro tempo terminou 1-0 mesmo. E aí, aos 26 minutos do segundo tempo, Paulinho abre 2-0, amplia a vantagem do Timão. Aos 19, na verdade, aos 26 não. Aos 19 minutos do segundo tempo, Paulinho amplia a vantagem do Corinthians.
com uma falta muito bem cobrada do Chicão, toque de cabeça do Paulinho. E aos 40 do segundo tempo, o gol da classificação saiu. Como diz o Cláudio Machado. Lance pro Alex, olha o gol da classificação! Aos 40 do segundo tempo, o Alex faz o dele. Foi o último gol do Alex com a camisa do Corinthians, infelizmente foi o último. O Alex que saiu durante aquela Libertadores. O Castan também saiu no final da Libertadores. O último, a despedida do Castan foi o final da Libertadores. Quer dizer, tem que dar um suspense. O Corinthians não foi campeão ainda. Vamos ver o que vai acontecer. Cara, vocês já sabem, né? Mas aí o Timão, com um passe excepcional de Danilo, faz o gol com o Alex. E aí, o Coringão pega o Vasco no Rio de Janeiro e empata em 0x0. E aí, tava tudo 0x0. Aos 17 do segundo tempo, o Cássio faz o gol dele com a camisa do Corinthians. Diego Souza na cara do gol, sai na velocidade. Cássio faz mais um gol do Corinthians. E depois, na jogada do Danilo, o zagueiro tira e ele o escanteio. O jogo dele ficou 0x0. No finalzinho, no Pacaembu, Paulinho faz o gol mais importante dele com a camisa do Corinthians. Aos 42 minutos do segundo tempo, o Corinthians tinha 1, o Vasco tinha 0. Era as semifinais da Libertadores pro Corinthians, pro Timão. O jogo daí do Corinthians pegou o Santos na Vila. E foi um golaço do Emerson que decidiu aquele jogo. Aos 27 minutos do primeiro tempo, o único gol do jogo saiu. Cássio também jogou demais nessa partida. Cássio também jogou muito nessa partida. No jogo da volta, no Pacaembu, na casa do Corinthians, quer dizer, com o mando do Corinthians, o Santos abriu 1x0. E no comecinho do segundo tempo, aos 2 minutos, a estrela de Danilo brilhou. Zidanilo fez o dele aos 2 minutos do segundo tempo. E ali, o Corinthians estaria nas semifinais da Libertadores, na final da Libertadores da América. Eliminou o Santos, ganhando de 1x0 fora de casa. Empata em 1x1 em casa. O Emerson foi expulso no outro jogo. O jogo provavelmente teria sido uns 4x1 com o Emerson. Mas aí o Coringão chegava à final da Libertadores da América. Sabe o que significa? Nada, brincadeira. Tudo. Isso significa tudo. O Timão tava na final. O jogo tava 1x0 pro Boca até os 39 minutos do segundo tempo. Romarinho entra no lugar de Danilo. Primeiro toque que ele deu de primeira. Ele pega a saída do goleiro, dá um toquinho de cavadinha. Dá uma cavadinha pro gol. E ali o Corinthians continuava invicto. O Corinthians era dono de uma campanha impecável. De 3 gols sofridos apenas. Em toda a campanha. 3 gols sofridos apenas. Uma campanha perfeita, sem derrotas. O Corinthians sofre seu 4º gol contra o Boca. Mas isso não foi problema nenhum. Nenhum. Porque Romarinho faz o dele. Romarinho decide. O Emerson vê esse espaço, toca pro Romarinho, o Romarinho decide. Ele foi decisivo. E o Boca Juniors tinha 1. O Corinthians tinha 1. E no jogo da volta, tudo de bom possível aconteceu pro Timão. Aos 7 minutos de jogo no segundo tempo, aos 8 minutos de jogo no segundo tempo, Emerson abre o placar. É um momento simplesmente absurdo esse momento. Porque o Corinthians estava muito perto da sua conquista de Libertadores. Estava muito perto. Pra falar a verdade, estava absurdamente perto. O Corinthians estava com a mão na taça. Colocando esse 1x0, Emerson colocava em risco o Boca. E Emerson viu essa brechinha, viu o passe errado, viu o Caruso lento, viu as suas pernas, foi rápido e tocou no canto. O goleiro ainda tocou na bola. Mas ela só foi. A bola simplesmente foi. A bola tranquilamente foi no canto. Emerson era decisivo o suficiente. Emerson era o cara da Libertadores. O Corinthians tinha 2, o Boca tinha 0. O jogo acabou 2x0. O Timão era pela primeira vez em sua história campeão da Libertadores da América. Alessandro levando o título. E no próximo episódio, nós vamos ver o Brasileirão. O Brasileirão e o Mundial de Clubes. O dia que o mundo virou preto e branco. Música no fundo pra terminar o vídeo. Vamos brindar o dia de hoje, porque amanhã só pertence a Deus, a vida é louca. Deixa eu falar pra você, tudo vai, tudo é fácil, irmão.
Logo mais vamos arrebentar no mundão. De cordão de elite, 18 quilates, bom no pulso, logo bright, que tal, tá bom? De lupa, mochilão, bombeta, branco e vinho, champanhe para o ar, quebrar, abrir nossos caminhos. Pobre é o diabo, eu odeio ostentação, pode rir. Mas não desacredita não, é só questão de tempo. O fim do sofrimento, um brinde pros guerreiros é por fim eu lamento. Vermes que só faz peso na terra, tira o zóio, vê se me erra.